Olá, iniciando mais uma edição do Linha de Frente, o espaço que o Grupo Aratu dedica para discutir questões relevantes para a sociedade baiana. Muitas dessas questões, eu estou falando em termos do Estado como um todo, passam pela Assembleia Legislativa, onde os deputados discutem o presente e o futuro do nosso Estado. Um dos debatedores frequentes na Assembleia está aqui comigo. Eu estou falando do deputado estadual Pablo Roberto, meu xará, que está novamente aqui no Linha de Frente. É sempre muito bom conversar com representantes da comunidade, da população, para entender tudo que está sendo feito em cada mandato. Prazer, Pablo, receber você de novo aqui. Satisfação, Pablo. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui mais uma vez com todos vocês. Você tem uma característica muito importante, que é o seu grande contingente eleitoral em Feira de Santana, seu reduto, onde você foi secretário municipal, onde você tem um trabalho de assistência social já reconhecido na comunidade. Feira está bem, Pablo Roberto? Já são aproximadamente 25 anos de vida pública, né? Vereador em 2 oportunidades, secretário municipal 3 e agora com um mandato de deputado estadual representando Feira, representando a Bahia. Feira vem passando por problemas, né, ultimamente. Nós tivemos problemas acentuados na saúde, né? Inclusive, todos os levantamentos para consumo interno que tem sido feito através dos institutos de pesquisa mostram que é um dos problemas, né, que a população mais tem reclamado, mais tem chamado a atenção. Então, eu acredito muito que precisa, né, unir esforços do município, do governo do estado, do governo federal, a sociedade civil organizada, a Câmara Municipal, para que todos juntos possam encontrar alternativas que possam minimizar os problemas, né, o sofrimento da população de Feira de Santana. Então, essa questão da saúde, com certeza a gente vai poder debater aqui, vamos poder discutir aqui para ajudar a entender como se resolve um gargalo como esse, tão importante em Feira. Antes, eu queria falar sobre um tema que tem sido muito mencionado, que é a questão da parte viária, que envolve Feira de Santana, passando pela BR-116, BR-324, tem sido tema constante, tanto na Assembleia Legislativa e agora também na Câmara Federal e no Ministério Público Federal. Você está satisfeito com o serviço prestado pela Via Bahia, por exemplo? Pablo, nenhum baiano que usa, né, os serviços, que transita na BR, por exemplo, 324, né, está satisfeito com os serviços que a Via Bahia vem apresentando. Nós apresentamos, através do nosso mandato, já algumas reivindicações, tanto no Tribunal de Contas da União, como também na Justiça Federal, né, pedindo que tanto o Tribunal de Contas da União, como o Ministério do Transporte também, como a Justiça Federal, possa fazer algum tipo de intervenção. Já são muitos e muitos anos que a Via Bahia vem operando o serviço no Estado, né, eu que tenho tido a oportunidade de transitar quase que diariamente nessa rodovia, eu sei os problemas que ela apresenta para todos nós baianos. Então, a luta tem sido feita, bem verdade que não é uma pauta apenas do deputado estadual Pablo Roberto, mas vários deputados estaduais têm lutado muito por isso. Ontem saiu uma decisão importante, que é o Ministério Público Federal decidiu abrir um inquérito, que eu acho que vai ajudar muito, vai ser mais um ponto importante aí nessa luta que todos nós estamos tendo. A Câmara Federal também já começa a se mobilizar através de alguns deputados federais e nós esperamos agora que outras forças políticas, né, como o governo do estado, os nossos senadores, possam também, né, se unir a nós para fazer esse enfrentamento e solicitar que a Via Bahia, que já tem, né, aproximadamente 15 anos operando esse serviço, possa minimizar os efeitos de transtorno, possa fazer as intervenções necessárias, quer cuidar melhor do piso, quer fazer acostamento, quer iluminar, quer fazer tudo aquilo que foi pactuado, colocado no contrato, que até os dias de hoje, infelizmente, não cumpriram absolutamente quase nada. É como você falou, está tudo em contrato, é uma concessão pública para uma empresa, para um consórcio, e o contrato, até o momento, não está sendo vantajoso para quem está pagando a conta, não é isso, Paulo? Exatamente, né? Eles vêm fazendo, solicitando, né, o reajuste, sempre solicitando reajustes, os governos, né, a Agência Nacional de Transporte, junto com o Ministério do Transportes, autorizando isso. Então, por esse motivo que nós solicitamos que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle, que tem a missão de acompanhar, de fiscalizar, de fazer intervenções no que diz respeito ao contrato que foi, né, efetuado aí entre a empresa e o governo federal. Então, eu espero que agora, com essa ação, com essa medida do Ministério Público Federal, né, que o TCU possa também fazer essa intervenção para que as respostas possam ser colocadas de forma muito clara para todo o povo baiano. O deputado Pablo Roberto tem uma participação importante também na Assembleia no quesito segurança pública. A Comissão de Segurança Pública tem atuado para tentar entender esse problema mega que atinge o Estado e como é que a gente pode
como sociedade, se organizar para resolver esse problema. Você tem sido membro da Comissão de Segurança, você tem sido uma pessoa de boa interlocução com o secretário, por exemplo? Como é que está havendo esse diálogo? Pablo, nós estamos tendo a condição de já há aproximadamente 1 ano e meio presidir a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, a comissão que vem trabalhando muito ao longo dos últimos meses, né? Só o ano passado foram aproximadamente 20 audiências públicas, quase que a metade disso debatendo, né, o tema específico de segurança pública, fazendo as cobranças. Tivemos a oportunidade do ano passado de receber o secretário Marcelo com toda a cúpula da segurança pública na Assembleia, mas infelizmente até o momento, né, já temos aí 1 ano e meio do governo, e o governo do Estado, a equipe de segurança pública, até agora não conseguiu apresentar alternativas, né, de enfrentamento a toda essa onda de violência, de criminalidade que nós estamos submetidos. Em estudos realizados recentemente, das 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil tem 50 e a Bahia tem 2. Né? Feira de Santana, que vem liderando isso aí, e em seguida Salvador. Então, são números que têm nos envergonhado muito e por mais cobranças que têm sido feitas, não apenas pelo Parlamento Estadual, mas por várias outras lideranças políticas, a sociedade como um todo, infelizmente até aqui, o governo do Estado ele não conseguiu ainda reunir as condições de apresentar ao povo baiano quais são as medidas que realmente fará, né, frente a toda essa onda de criminalidade que nós estamos submetidos. Recentemente, o governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa o Pacto Bahia pela Paz, né, nós aprovamos, fizemos um amplo debate, tivemos reunião com o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, é uma ação também importante, mas nós sabemos que não é a solução para todos esses problemas. O que falta de verdade é que o governo do Estado possa colocar a pauta de segurança pública, né, na sua agenda diária, fazendo os investimentos necessários. A Bahia tem investido muito pouco, né, no que diz respeito à segurança pública, então nós esperamos, claro que nós vamos continuar cobrando muito na Câmara, na Assembleia Legislativa da Bahia, e nós esperamos que o governo do Estado possa, né, mudar o curso, mudar o rumo da política de segurança pública, porque até aqui, né, a gente percebe que há um crescimento frequente de toda essa onda de criminalidade e o povo baiano está com medo, não tem mais dia, não tem mais hora, né, o pânico ele está por toda parte. Acompanhando o trabalho do deputado Pablo Roberto, o partido que ele integra atualmente, o PSDB, é da oposição ao governo estadual, mas o que eu vejo das suas ações, das suas atitudes, dos seus discursos, é uma posição sensata. Você não sai ali atirando de qualquer jeito, criticando por criticar. Essa oposição sensata que você faz, ela chega ao ponto de condenar, por exemplo, o aumento de impostos, como o ICMS, por esse governo? Pablo, é muito importante você colocar isso, né? Porque quando você analisa o atual cenário, nós temos hoje na Assembleia, são 63 deputados, o governo detém de uma bancada aí, tem uma bancada de 43 deputados e a oposição 20 deputados. Então, numericamente, nós temos uma bancada relativamente muito menor do que a do governo do Estado. Mas, ainda assim, os 20 deputados eles têm tido um perfil muito, primeiro, de união, de responsabilidade, de fazer uma oposição séria. Eu acho que o povo baiano ele não quer mais aquela oposição raivosa, de você criticar tudo, de você votar contra tudo apenas por ser oposição. Então, a nossa bancada de oposição, nós temos dado demonstrações ao governo do Estado que nós queremos participar. A bancada ela não abre mão de participar das discussões importantes, seja no que diz respeito aos PLs que diz respeito ao orçamento, aos empréstimos, né, a cobrança de impostos, todas essas discussões. Primeiro que cobrança, aumentar imposto, nós temos votado terminantemente contra desde o início do ano que vem, porque eu acho que o momento ainda não é o momento para o governo pensar isso. Nós tivemos 3 anos aí de pandemia, onde a classe empresarial, a classe produtora passou por muitas dificuldades, então acho que o governo ele deveria pensar muito, tomar muito cuidado ao mandar esse tipo de PL para casa, porque a oposição vai sempre fazer uma oposição, aí sim, muito firme, muito séria, muito forte com relação a isso. Com os outros temas, a oposição tem discutido muito. Por exemplo, aquilo que é importante para a Bahia, que é importante para o povo baiano, nós temos concordado e votado. Aquilo que não, tem se posicionado. Os empréstimos estão somados aí na ordem de 4 bilhões de reais, tipo um valor, um montante muito grande para o início do mandato até agora. O líder da oposição, vou chamar assim, o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, ele chama isso de assinar um cheque em branco. Você concorda com ele? Exatamente, né? O ex-prefeito ele está completamente correto, porque é isso que nós temos cobrado muito. Inclusive, mandou um pedido recentemente agora que já vai para casa dos 6 bilhões de reais. Né? Ou seja, o que nós da oposição, e eu tenho sempre, inclusive, cobrado isso nas oportunidades que tenho, é de que os pedidos de empréstimo ele vai de forma muito superficial. O governo do Estado ele não detalha de forma profunda, de forma clara, o que é que vai ser feito com esse tipo de investimento, com esse dinheiro
né, com esse empréstimo que o povo baiano vai pagar. Então, nós temos nos posicionado, né, contra esse tipo de posicionamento. Claro que na medida em que o governo ele tem a capacidade, a sensibilidade de informar melhor o parlamento e o parlamento, a bancada de oposição, entender de que realmente aquele empréstimo vai fazer a diferença na vida das pessoas, não tem por que nós votarmos contra. Mas da forma que está, apenas mandando uma mensagem muito superficial, falando que precisa do dinheiro para fazer investimento de infraestrutura, sem detalhar qual é essa infraestrutura, nós vamos continuar nos posicionando e votando contra. Está aqui, Pablo Roberto, ele é deputado estadual, está no primeiro mandato, mas antes já foi vereador em Feira de Santana, já foi secretário municipal em Feira também e agora é pré-candidato à Prefeitura de Feira de Santana. Se eu estiver enganado, você me corrija, você teve mais de 55.500 votos para deputado, sendo que 42 mil foram apenas em Feira de Santana? É isso mesmo? Exatamente, foram aproximadamente 55.800 no geral, desse aproximadamente foi 42.800 e alguma coisa somente em Feira. É um número muito significativo, né? Você detém um eleitorado muito forte em Feira. Pablo, eu acredito que eu já tenho aproximadamente 25 anos de vida pública trabalhando por Feira, servindo Feira. Eu disputei 3 eleições até hoje, né? 2 eleições, das 3 eu fui o político mais votado do pleito. Em 2012 eu fui também o vereador mais votado da história de Feira de Santana. E agora, na eleição de 2022, na primeira eleição, na minha primeira disputa para a Assembleia Legislativa da Bahia, também o deputado estadual mais votado com aproximadamente 43 mil votos. Então, acho que isso é muito também um reconhecimento do povo da minha terra, né, das pessoas que nos acompanham, né, que sentem de que a responsabilidade, né, desse parlamentar que nos fala tem que aumentar a cada dia, porque é uma confiança muito grande, né, é uma demonstração de carinho, de atenção e um reconhecimento, eu acredito, por todos esses anos dedicado ao desenvolvimento, ao progresso, ao crescimento de Feira de Santana. Agora, nesse momento, você se lançar candidato, eu vou chamar assim, eu vou dizer que é uma atitude corajosa. Pelo seguinte, você está disputando seus principais concorrentes. O Zé Ronaldo já foi prefeito 4 vezes. Zé Neto é deputado federal, já foi deputado estadual e já disputou a eleição com possibilidades grandes 4 vezes também. Foi derrotado 4 vezes. 5, está indo para 5 vezes, a 6ª vez. Por que o eleitorado de Feira escolheria Pablo Roberto diante desse cenário? Pablo, eu acredito que é exatamente por essa formatação que vem se dando, né? Nós vivemos em uma cidade onde existe uma polarização já em torno de 2 nomes, dos 2 Zés, de aproximadamente 25 anos. Então, é natural que a essa altura do campeonato, a população de Feira de Santana, o eleitorado de Feira, ele começa a cansar, de não querer mais. E esse sentimento da cidade, os números que as pesquisas têm apontado, é que tem nos dado essa coragem, né, que realmente é um ato de coragem, estar na política é um ato de coragem, ter, né, a garra, a determinação de sair de casa todos os dias, trabalhar muito para engrandecer esse debate, porque eu tenho defendido muito isso, que quanto mais candidatos nós pudéssemos ter no pleito, mais opção de escolha o eleitorado poderia ter. Então, eu aposto muito nisso, eu aposto muito nesse sentimento de mudar, nesse sentimento de renovar, das pessoas quererem também experimentar um governo diferente e sair dessa polarização que a essa altura do campeonato não faz mais bem para a cidade. Claro, não vou fazer uma pré-campanha, uma campanha, né, só na base da crítica, cada um deu a sua contribuição ao seu tempo. Mas o que eu percebo nesse momento é que há um sentimento muito forte da população de Feira de Santana de querer experimentar o novo, de querer experimentar uma gestão diferente, né, de tudo aquilo que eles vêm assistindo já aí, como eu falei aqui, há aproximadamente 25 anos. Então isso tem sido o nosso alimento diário, né, o sentimento de rua nos 4 cantos da cidade que a gente tem ido conversar com as pessoas têm nos chamado muito a essa responsabilidade de estar participando esse ano das eleições municipais de Feira de Santana, que é essa cidade grande, importante, né, que tem uma representação muito importante, não apenas para a Bahia, para a economia da Bahia, mas para o Brasil também. Então vamos falar sobre problemas e soluções em Feira de Santana. Como o deputado Pablo Roberto falou, é uma das principais cidades do Nordeste. Eu nem gosto de falar de cidades do interior, porque é uma metrópole, Feira de Santana, que nos orgulha, inclusive, na Bahia. O primeiro ponto já foi levantado por você, que é saúde. Embora eu perceba que o governo do estado tem feito alguns esforços nos equipamentos de saúde, parece que a administração municipal ainda não está conseguindo, não sei se por falta de recursos financeiros ou de vontade política, chegar firme nesse segmento. Tem dinheiro na prefeitura capaz de, por exemplo, construir novos hospitais?
Inclusive, o prefeito anunciou recentemente, deu ordem de serviço na última quarta-feira na construção do primeiro hospital municipal, né, que já é um gesto importante, né, que vai certamente ajudar muito esse sistema. Feira não é uma cidade rica, é uma cidade que tem um orçamento anual de aproximadamente 2 bilhões e 100. Né? Não é uma cidade que tem um montante de recursos que deveria ter para fazer muito mais, mas também não é uma cidade pobre, é uma cidade que vem conseguindo, né, manter a sua estrutura, manter as suas contas, honrando os seus compromissos ao longo de muitos anos, sem depender, né, de forma de submissão, de ficar com a cuia na mão, tanto na porta do governo do estado como também no governo federal. Então é uma cidade que ela tem a sua autonomia financeira. Claro que muito da crise, quando a gente coloca hoje, né, no que diz respeito à saúde municipal e que o Estado também tenta fazer, eu acho que o que falta muito é o diálogo entre esses dois entes. Eu acho que na medida que o governo do Estado ele tiver a sensibilidade, a capacidade, a força de vontade, né, e assim como o município também, de sentarem à mesa, de discutir, de fazerem os investimentos juntos, né, de fazer um raio-x, né, de dar uma olhada por cima, de cima mesmo assim, quais são as reais situações, né, com relação à saúde, eu acho que o município vai ganhar muito. E eu sinto que essa ausência de diálogo, de participação mais próxima, né, que tem feito com que Feira tenha enfrentado alguns problemas. Esse é o primeiro ponto que a pesquisa, inclusive, que nós fizemos agora, para consumo interno, óbvio, mas o segundo ponto também aparece de forma muito forte, Pablo, é segurança pública. As pessoas ainda acabam cobrando muito à municipalidade, ao prefeito, essa responsabilidade. Então, nós sabemos que a Constituição Federal, a Constituição da Bahia, dá uma atribuição muito clara no que diz respeito à segurança pública, no que diz respeito à força policial, mas o município também pode ajudar muito. Pode ajudar muito com a guarda municipal, pode ajudar muito fortalecendo a guarda, fazendo com que a guarda ela possa estar mais integrada, né, com o sistema de segurança pública estadual, para que juntos nós possamos encontrar dias melhores, né, e ter uma cidade mais segura, porque infelizmente Feira de Santana figura hoje num ranking muito ruim e as pessoas realmente estão amedrontadas e com muito medo. Nessa questão do diálogo com o governo estadual, vamos colocar aqui uma hipótese. Vamos colocar que Pablo Roberto foi eleito prefeito de Feira de Santana. Como deputado, ele já falou aqui, ele faz parte de uma minoria mesmo, é menos de 1/3 da Assembleia, que é a oposição. O governador Jerônimo Rodrigues já indicou publicamente que o candidato favorito dele é Zé Neto, que é do mesmo partido dele, PT. Como seria esse diálogo? Prefeito Pablo, governador Jerônimo, fluiria bem? Acredito que sim, né? Nós deveremos ter uma relação republicana de muito respeito, cada um respeitando a atribuição, a competência do outro. E isso, inclusive, nós temos discutido muito em Feira. Porque, assim, não é na casa do governador que o eleitor da cidade vai. Não é na casa do presidente que vai, né? Mas a casa do prefeito todo mundo sabe onde é que fica. Então a população de Feira de Santana ela tem essa clareza e é por isso que essa intervenção externa nunca deu certo na cidade. Porque as pessoas sabem separar, sabem que devem votar no governador no momento certo, que devem votar no presidente da República no momento certo, mas a população de Feira de Santana não abre mão de fazer a sua política, de discutir a sua eleição no âmbito do município. Então, eu acredito que muito por força disso e até pelo governador entender essa questão, o próprio presidente Lula também, que tem feito isso no Brasil inteiro, tem dialogado, tem conversado, tem levado investimentos, né, onde quer que seja, independente de sigla partidária. Então, essa é a forma que nós iremos fazer o governo, né, dialogando com o governo federal, dialogando com o governo do estado, buscando apoio, né, dos nossos deputados estaduais, da Câmara Municipal de Vereadores, dos deputados federais, para que juntos nós possamos, de fato, fazer as transformações e as mudanças que Feira de Santana precisa. Você mencionou aí a figura do presidente Lula, que no dia 1º de julho, antes do 2 de julho, fez questão de ir à feira, anunciou um lançamento de licitação, anunciou também, entregou a duplicação de um trecho da BR-116. A figura de Lula interfere muito numa eleição em Feira de Santana, por exemplo? Nos últimos 25 anos, nunca interferiu, né? Nas outras eleições, ele foi à feira, né, apresentou o candidato, participou de comícios, de carreata, e o resultado todo mundo sabe, nunca conseguiu ganhar uma eleição municipal lá na cidade, né? Ele esteve à feira no dia 1º, fez o seu papel institucional, que foi inaugurar trecho de obra, visitar uma obra que o governo do estado está fazendo, né? Mas assim, politicamente, né, eu não acredito que ele vá emprestar, né, a figura dele, que vá desgastar, associar a imagem do governo federal a nenhum tipo de candidatura, né, porque ele sabe de que eles têm essa clareza, que o povo sabe diferir isso, né, a hora de votar no presidente, no governador e no prefeito. Então, eu acredito que nós teremos uma
uma eleição com reedição de alguns movimentos, inclusive esse que é da ida do governador, do presidente Lula, né, e de membros, ministros do seu governo, mas eu não acredito no impacto disso para interferir no resultado final. A partir de agora, literalmente há 3 meses do primeiro turno da eleição, muitas restrições pela legislação eleitoral são colocadas. O prefeito que quer ser reeleito não pode mais inaugurar obra, outros funcionários públicos têm que se desincompatibilizar do cargo. Nesse aspecto aí, como é que está a sua coligação? Porque o tempo de televisão, por exemplo, o tempo de rádio, é algo muito importante, é significativo, sobretudo em cidades como Feira. Como é que você está planejando essa composição para poder fazer frente aos seus adversários? Nós vamos usar a tecnologia de internet, né, rede social, como nós estamos fazendo hoje, vamos potencializar isso. Hoje está todo mundo conectado, está todo mundo com o computador na mão, que é o celular, todo mundo tem acesso muito rápido à informação. E claro que no momento que a Justiça Eleitoral, que é a partir do dia 16 de agosto, 16, salvo engano, dia 15 de agosto, autorizar as propagandas, claro que nós teremos também acesso a isso. Bem verdade, em um tempo mais reduzido do que os adversários, por conta do arco de alianças que cada um conseguiu fazer, a nossa coligação será uma coligação menor. Mas nós usaremos todas as possibilidades, os debates, né, tomara que muitos possam iniciar, tão logo abra-se o período eleitoral, para que a gente tenha a oportunidade de informar a população e de chamá-los, né, para um debate. O que Feira precisa muito, Pablo, é voltar à discussão da cidade. Nós estamos assistindo a muitas eleições, as pessoas discutindo o projeto político pessoal, o desejo pessoal, mas o debate da cidade, partindo de um entendimento de que qual é a cidade que nós temos hoje, qual é a Feira de Santana que eu quero construir para o futuro, né, para continuar cuidando da minha família, dos meus filhos, deixar para as próximas gerações e fazer uma eleição de fato no campo das ideias, né, e que o eleitor possa, ao final, ter o sentimento, ter possa fazer a sua escolha com base nas ideias, nos projetos que cada candidato vem apresentar. A gente falou um pouco sobre saúde, você já mencionou também a questão da segurança pública. Eu preciso falar sobre mobilidade. Sempre que eu vou em Feira de Santana, me chama a atenção a questão do transporte público, me chama a atenção a questão das avenidas, do grande trânsito. Como é que você pretende atacar esse problema lá em Feira? Nós estamos trabalhando muito já num projeto, que inclusive nós vamos apresentar agora a partir do dia 20 de julho, que é o nosso programa de governo, né, participativo e que tem um recorte muito interessante com relação à mobilidade urbana. Feira de Santana deixou de fazer investimentos significativos, apresentou para a cidade um projeto chamado BRT, de que infelizmente não funcionou, não decolou, não deu mobilidade, não deu agilidade, não deu fluidez ao trânsito, que nós precisamos fazer uma grande discussão. Afinal de contas, a mobilidade urbana não é só você melhorar o transporte público, é você melhorar as vias, é você melhorar as calçadas, dar, condição da cidade de fato fazer uma mobilização muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Então, nós estamos discutindo muito isso com técnicos, especialistas, muita gente da cidade, engenheiros, arquitetos, urbanistas, pessoas da população curiosas também, com base em experiência de outros estados, de outras cidades. Então, nós estamos discutindo muito isso e nós queremos, sim, apresentar um plano que, de fato, venha a atender a população. As questões que nós enfrentamos hoje com o problema do transporte público, ela é muito acentuada. A discussão, como eu falei aqui, do BRT, que não aconteceu ainda, nós precisamos fazer uma discussão, levar esse sistema para regiões da cidade, onde há um fluxo realmente muito maior. Então, nós queremos também, então, logo agora, a partir do dia 20, ocorra as convenções, a gente possa voltar a fazer esse debate com a população. Tem um aspecto importante de Feira de Santana, eu diria que Feira faz uma transição entre o campo e a grande cidade. Ela tem essa geografia que favorece isso. Muita parte do agronegócio está em Feira, mas sobretudo das indústrias. Como é o olhar de um prefeito para a questão empresarial, para os empreendedores, que são muitos? Feira tem essa característica já desde sempre. Como é que você vai olhar para a categoria dos empresários? Com um olhar especial, Feira de Santana já tem hoje um polo industrial muito forte, com muitas indústrias grandes, nacionais, internacionais, que estão sediadas em Feira de Santana. Mas nós perdemos muito também ao longo dos últimos anos o protagonismo de continuar atraindo empresas. O governo do estado ele retirou o centro industrial do Subaé em Feira de Santana, que era o seu braço do estado lá, que tinha essa capacidade de articular com áreas, a política de incentivo fiscal, tudo isso. E o município, por sua vez, também deixou de ser protagonista de discutir isso. Então, eu quero, no nosso governo, potencializar
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, instituindo o nosso centro industrial também municipal, com esse objetivo de voltar a atrair, claro, com política fiscal, com política de incentivos, com base na legislação, né, com base naquilo que a lei permite, com as aprovações da Câmara Municipal também, para que a gente possa voltar a atrair empresas, indústrias e continuar movimentando, né, a economia da nossa cidade. A parte cultural também merece um destaque em Feira de Santana, que notoriamente é uma cidade que promove, criou muitos artistas de nível nacional. O prefeito, caso seja eleito, Pablo Roberto, daria uma atenção especial também à cultura? Com certeza, né? Nós temos hoje a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, mas que praticamente não acontece nenhum tipo de ação no que diz respeito ao esporte, a cultura também de forma muito tímida, né? E uma secretaria que ela vive basicamente para organizar 2 eventos na cidade, que é a Micareta e que é o São João. E nós entendemos de que você manter uma estrutura de Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela tem que ser muito mais ampla. Então, claro que Feira é um polo muito forte de atividade, né, de esporte, de cultura, de arte, e nós queremos potencializar isso também, trazendo esse debate para o dia a dia. Numa parceria junto com as universidades, seja a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Universidade Federal do Recôncavo, as universidades particulares, os movimentos sociais organizados, para que juntos nós possamos fazer um grande pacto pela cultura, pelo desenvolvimento cultural da nossa terra. Estou conversando com o deputado estadual Pablo Roberto, pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PSDB. Recentemente, lá no oeste da Bahia, em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, viu uma mobilização muito grande da sociedade civil sobre a valorização do aeroporto de Barreiras e também, quem sabe, a construção de um aeroporto em Luiz Eduardo. Feira de Santana não precisaria de um equipamento à altura de uma cidade como ela? Precisa, Pablo, e passou da hora, né? Inclusive, na última semana nós recebemos a triste notícia de que o único voo que ainda era realizado na cidade deixou de acontecer por falta exatamente de investimentos por parte do governo do estado, do governo federal, que deixou de fazer os investimentos, por exemplo, para prolongar a pista, né? Para fazer algumas desapropriações que precisavam ser feitas. Então, é um debate antigo, a população de Feira de Santana não acredita mais, muitas pessoas até zombam, que não acreditam mais que esse aeroporto vá decolar, porque é uma discussão que ela só aparece muito quando chega o período de eleição, porque os pré-candidatos vão para lá, prometem, passa a eleição e o aeroporto volta para ficar lá na sua timidez, na sua inoperância. Então, nós precisamos também, que é um outro ponto também muito delicado, complicado, porque essa falta de diálogo entre o governo municipal, o governo do estado, o governo federal e a iniciativa privada é que tem feito com que esse aeroporto ele não decole, né? Estudos já foram feitos, existem estudos de viabilidade que há, né, um grande indicativo de que pode ser um aeroporto de cargas, é um aeroporto que pode ser também funcionando como, né, pela aproximação que tem, pela proximidade que tem aqui com Salvador, que possa também, né, estar recebendo alguns voos lá com pontes. Então, assim, é uma discussão, é um debate que precisa ser feito, mas infelizmente, na minha avaliação, é um debate também que ficou impossibilitado e que não vejo no atual momento com possibilidade de avanço, exatamente por questões políticas pessoais, né, nessa distância que tem aí entre a política municipal com a política estadual. Realmente, quem acompanha o noticiário percebe que tem um incômodo, assim, um arrisco, um desconforto do prefeito Colbert com o governador Jerônimo e vice-versa, e me parece que isso aí a comunidade, não é, Pablo, que está sofrendo, né, com essa falta de aproximação política até. Exatamente, já são... o grupo político que administra a Prefeitura de Feira de Santana hoje está no poder municipal há 25 anos e o governo do estado, o governo do PT, há aproximadamente já 17 anos. Né, no governo do estado. Então, imagine você ter esse tipo de política onde os gestores estadual, municipal, eles não dialogam, eles não colocam as equipes. Né? Nós temos outro problema muito grande, que é colocar a região metropolitana de Feira de Santana para que ela possa sair do papel, porque isso também tem trazido problemas, né, para a Feira de Santana e todas as cidades que fazem parte daquele polo. E tudo isso é ausência do diálogo, da sensibilidade, da capacidade de sentar, né, e colocar como prioridade os assuntos que são relevantes para a feira. Na condição de deputado estadual e de representante de feira, certamente, Pablo, meu xará, já ouviu o que eu vou relatar aqui. A possibilidade de uma ligação entre Salvador e Feira por via férrea, seja VLT ou seja metrô. O que é que tem de factível nisso ou o que é que tem de utopia nisso? Utopia porque durante muitas eleições falavam-se isso e sequer projeto se apresentavam com relação a isso. Né? Quem tem e quem teve a oportunidade de sair do Brasil, né, de conhecer outros países e usar esse tipo de serviço, se locomover entre cidades,
né, com a distância de aproximadamente 100 quilômetros, sabe que é perfeitamente viável e possível fazer. Claro que isso depende muito da força de vontade política de quem vem fazendo a gestão, né, do Estado, porque é um investimento relativamente, né, muito forte. Por sair dos parâmetros do município, precisa que o Estado ou o governo federal realmente assumam esse compromisso. Recentemente, o governo do Estado, o governador Jerônimo, voltou a falar sobre o assunto, né, sinalizando de que autorizaria um estudo de viabilidade desse investimento, mas que até agora também nada de forma mais clara, mais objetiva. E por se tratar também da proximidade da eleição, a população ela não acredita mais que isso é possível. Porque o governo, como falei, já são 17 anos que isso surgiu lá atrás, que está no governo do Estado e nunca apresentou. Então, apresentar também essa proposta agora, na véspera da eleição, a população ela não entende como uma proposta séria, uma proposta de viabilidade. Então, eu acredito de que é um debate que nós certamente faremos. É importante, né, de forma superficial falando, eu acredito que é viável fazer, mas é um debate que não deve ocorrer, que não pode ocorrer no calor da emoção, no calor da emoção da eleição. Deve-se esperar passar esse processo eleitoral, aguardar o próximo gestor e aí sentar na mesa numa discussão, porque envolve muita gente, muita cidade, né? São várias cidades, por exemplo, que cortam Feira Salvador, com muitos representantes políticos, com correntes políticas diferentes, divergentes, e que precisam todos sentar e analisar e discutir a viabilidade desse projeto. Ainda falando em grandes projetos para a Bahia e a proximidade das eleições, a gente notou que não sei se coincidência ou não, com a proximidade de 2024, do ano eleitoral, o processo da Ponte Salvador-Itaparica foi mais intensificado. Você está confiante, Pablo Roberto, que essa grande obra vai ser concluída? Eu confesso a você que sempre que nós discutimos isso, que nós conversamos com muitas pessoas, há ainda pela demora, né? Há quantos anos nós estamos dessa promessa? Há muitos e muitos anos. Então, ficou muito tempo parado, adormecido no debate, no discurso, e recentemente o governo anunciou que começou o processo de sondagem das águas profundas. Ainda assim, há uma discussão, uma dúvida muito grande, incerteza muito grande por parte da população baiana. Então, eu quero, nesse momento, ter cautela, aguardar o posicionamento, né, a apresentação desse estudo técnico que está sendo feito agora e que realmente requer, nesse momento, muito tempo, né, porque eu li um material publicado recentemente que fala da dificuldade, da demora, do tempo que é realmente necessário nesse momento para apresentar esse estudo. Então, vamos aguardar um pouco mais esse estudo e voltar a se posicionar, mas eu posso assegurar que há uma dúvida, né, muitos questionamentos por parte do povo baiano, justamente por conta do tempo. Nós estamos falando aí de décadas já, de vários e vários anos já, de quase uma década de que essa discussão ela iniciou e que até o presente momento não tem ainda nenhum tipo de resposta clara, concreta, né? As pessoas querem ver, dizer, anunciar, começa hoje e termina tal dia. Pablo Roberto, deputado estadual do PSDB, pré-candidato à Prefeitura de Feira, assistente social, ex-vereador do município e também ex-secretário, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Queria dedicar 30 segundos para você mandar uma mensagem para os seus conterrâneos. Pablo, inicialmente agradecer a você, a toda a rede pela oportunidade de estar aqui, dizer ao povo de Feira de Santana que nós temos uma oportunidade única, que é após tantos anos, após aproximadamente, como falei, 25 anos, fazer uma eleição diferente, fazer um bate-papo diferente, com debate em ideias, cuidando de Feira de Santana. Eu quero muito colocar o meu nome à disposição de todos vocês para que juntos nós possamos fazer as diferenças, fazer as mudanças que Feira de Santana precisa. Um abraço a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença, agradeço a participação e a audiência de todos e até o próximo encontro.